Oi, meu nome é Flávia, eu sou da Prosa, a plataforma com informações especializadas para tornar melhor o seu dia a dia com o idoso. A Prosa acredita que boas orientações podem melhorar a convivência e o cuidado. Sobre comunicação, temos sempre o que dizer. O envelhecimento traz modificações também neste processo, mas existem diversas estratégias que podem favorecer a interação e te fazer aproveitar a história do idoso e trocar mais com ele. Quero agora trazer para vocês uma realidade comum, mais relacionada a processos patológicos, ou seja, um processo de doença. As alterações de comunicação que ocorrem em função da presença de demências e em função da presença da afasia. Vou começar aqui caracterizando cada uma delas para que você tenha uma ideia geral do que se trata. Então, as demências são uma condição na qual ocorre piora nos processos cognitivos do idoso, aqueles relacionados ao conhecimento e às funções como atenção, percepção, aprendizado. E essa condição acaba comprometendo a sua capacidade de interagir, de socializar e de realizar as atividades do dia a dia. Em sua maior parte, as demências têm início insidioso, ou seja, não é possível perceber de cara a presença, e a evolução do quadro costuma ser lenta. A demência da doença de Alzheimer é um dos tipos de demência mais comum. A dificuldade na linguagem pode aparecer no começo, mas muitas vezes se confundem com as dificuldades na memória. Depois disso, podemos observar alterações na expressão e na compreensão da comunicação com o avançar da doença. As afasias, por sua vez, são uma sequela que podem ocorrer após o idoso ter sofrido um AVC, o derrame que a gente fala. O idoso terá dificuldade nos processos de compreensão ou expressão da linguagem. E falando de forma geral, as características dessa alteração, bem como a gravidade, vão depender da região do cérebro que tenha sido mais prejudicada com o AVC. Falando das alterações na capacidade de compreender ligada a essas doenças, quero te perguntar: você já parou para pensar sobre como ou quando se desenvolve a nossa capacidade de compreensão? Sobre o que exatamente é essa capacidade? Ou sobre como funciona ou se desenvolve ao longo da vida? Vamos lá! Compreender é talvez a soma de muitas capacidades, como ouvir, ver, sentir, e então levar tudo isso para o cérebro e processar, e dar conta daquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas para falar de um jeito bonito, a compreensão se dá quando as principais funções cognitivas, que são a percepção, atenção, memória, linguagem e funções executivas, se relacionam e interagem no nosso cérebro. E assim, podemos entender ou compreender situações simples, como, por exemplo, a necessidade de levantar os pés quando alguém está querendo varrer embaixo deles, até as mais complexas e que demandam atividades cerebrais mais elaboradas, como a leitura de um livro, escrever um documento ou debater sobre um tema mais amplo. Com o avançar de um quadro demencial do idoso com quem você convive, provavelmente você verificará primeiro a dificuldade em compreender situações ou comportamentos mais complexos. Por exemplo, os duplos sentidos das conversas, retomar e refazer a resenha de um filme, entender as situações menos concretas como a movimentação ou investimentos bancários, ou ainda lembrar de uma receita e das pegadinhas dela. Com o avanço da doença, você possivelmente vai perceber que essa dificuldade de compreender o mundo também será para coisas mais simples, como aqueles comandos de todos os dias antes de dormir, sabe? Tire os chinelos para deitar, vire-se de lado. Ou aqueles ao acordar: vamos tomar os remédios, guarde o pijama na primeira gaveta, lembre-se de escovar os dentes e lavar o rosto. Essa perda na capacidade de compreensão é progressiva nos quadros demenciais, ou seja, evolui com o tempo e com a avançada doença e limita a funcionalidade e as atividades do dia a dia do idoso. Já nos quadros afásicos, a dificuldade não costuma progredir,
mas costuma ser mais difícil a possível adaptação a elas, especialmente porque acontecem de uma hora para outra e tornam em um primeiro momento quase impossível a comunicação com o afásico. Quando os mecanismos de compreensão estão prejudicados, é muito provável que o AVC tenha ocorrido em uma região mais posterior, mais para trás e do lado esquerdo do cérebro, e haverá uma dificuldade importante na recepção e percepção da linguagem. Os estudos sobre as afasias são amplos e evoluem a cada tempo. Essa noção de que uma alteração se liga a uma região do cérebro afetada serve aqui para que você possa entender o que está vendo na prática. Mas é sempre bom ter em mente que o cérebro e todas as suas funções trabalham em conjunto, de forma integrada e coordenada. Mas então, o que você verá no idoso que tenha uma afasia de compreensão? Primeiramente, é bom lembrar que mesmo que haja uma noção geral sobre as alterações de linguagem mais presentes em determinado tipo de afasia, elas podem se manifestar de forma diferente entre os afásicos. Não dá para comparar, gente, mas no geral, haverá uma dificuldade severa de compreensão de tudo aquilo que você disser a ele. A repetição também tende a estar comprometida. A fala continua presente, embora nem sempre seja possível compreender o que o idoso diz, pois pode haver o uso de uma palavra que você conhece com sentidos diversos, ou mesmo a troca de sons de palavras conhecidas. A leitura e a escrita também estarão comprometidas. Essas são as principais alterações na compreensão que você poderá verificar no idoso com quem você convive e que tenha um quadro de demência ou de afasia. Até a próxima prosa!